Fala, mulherada abençoada, dia 17 do nosso devocional e o tema hoje é autoridade espiritual. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento pedimos a Tua presença aqui e que em nome de Jesus o Senhor possa nos entregar hoje aquilo que está no Seu coração, Pai. Que seja algo novo e que seja algo edificante para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos meditar naquilo que o Senhor falar conosco durante esse tempo, durante esse dia, e que em nome de Jesus nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor nos revelar. Em nome de Jesus, amém. A nossa palavra base hoje está lá em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O devocional diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Espírito Santo transmite poder, amor e autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes só pode produzir mulheres fortes. Estou convencida de que os dons que Deus colocou em nossas vidas individualmente não florescerão sem esses dons do Espírito em operação. Outra versão desse versículo diz: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não sei de nada que encerre nosso poder, amor e equilíbrio mais do que um espírito temeroso. Uma razão para isso é que o medo nos atormenta com perguntas que minam esses três atributos. Primeiro, vamos falar sobre o aspecto do poder. Outro modo de dizer isso seria a autoridade espiritual. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade em nós mesmas. Adão entregou ao inimigo o domínio que Deus havia concedido a ele e a Eva no jardim. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28:18. Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos nossa vida nele? Em 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo, um jovem ministro e discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé em sua vida. Sabemos disso porque no versículo anterior, Paulo o faz recordar. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. Quer alguém tenha imposto as mãos sobre você, quer não, cada uma de nós recebeu uma medida de fé que temos a responsabilidade de multiplicar, cuidando dela. O tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma das declarações mais impressionantes sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Hebreus 11:6. Muitos de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. O medo atacará as mais fortes de nós com as suas acusações. Você não está fazendo o suficiente. Não é poderosa o suficiente. Não está amando o suficiente. Você não é suficiente. Por causa de Jesus, respondemos que em Cristo somos mais que suficientes. É realmente engraçado como o Senhor confirma as coisas até mesmo um pouco antes, né, da gente ler e receber a palavra, enfim.
a gente precisa realmente estar atento, né? Ter os nossos olhos, ouvidos espirituais abertos para conseguir captar a mensagem. Então a frase que me chamou a atenção aqui no devocional foi: cada uma de nós recebeu uma medida de fé que temos a responsabilidade de multiplicar, cuidando dela. Então eu tenho um quadro que eu escrevi há um tempo atrás, já tem mais de um ano eu acho, de oração intencional. E vou deixar a foto aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Não vai dar muito para vocês lerem, né, tudo que está escrito, mas para entender a dinâmica e talvez até você fazer aí. Então, ele tem ali uma oração para cada área da sua vida de acordo com os dias da semana. Né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou orar pelo meu casamento, na terça-feira eu vou orar por mim mesma, na quarta-feira eu vou orar pelo meu profissional, na quinta pelo espiritual, na sexta pelo ministério, no sábado pelos meus sonhos, meus planos, enfim, e no domingo em relação à gratidão. Então, isso faz com que eu tenha uma constância em relação à disciplina da oração. Só que qual que é o meu problema? A inconstância. Então eu fiz esse quadrinho, deixei aqui nesse quarto e já tem um bom tempo que eu não faço as orações de acordo com essa dinâmica que tá ali. Faço sim, né? A prova tá aqui, meu momento devocional com o Senhor. Tenho ali o meu momento de orar por determinada situação que eu tô passando e tudo mais. Mas essa aqui, desse quadro, já tem um tempo que eu não faço dessa forma. E então, um pouco antes, né, enquanto eu estava fazendo o meu louvor inicial para começar o devocional, eu olhei pro quadro. E aí o Espírito Santo falou para mim: pega aquele quadro e coloca em cima da mesa, onde você tá, porque vai ficar mais à sua vista. E a partir de hoje, todos os dias, junto com o devocional que você tá fazendo, quando você terminar ele, você vai fazer a oração daquele dia. Que também é mais uma forma, mais uma estratégia, né? Porque dessa forma, eu vou conseguir lutar contra a inconstância, que é algo que realmente me pega, faz parte da minha natureza, a qual eu sei que eu tenho que dominar. É natural para mim não conseguir ser constante nas coisas e até terminar aquilo que eu começo, enfim, tem muitas dificuldades em relação a isso, mas eu sei que é algo que eu preciso tomar uma atitude de mudar. E o que isso tem a ver com o devocional? Olha só como eu falei que Deus vai confirmando as coisas até mesmo antes da gente ler. No meu quadro diz que na quinta-feira é dia de orar pela minha vida espiritual. Então, os tópicos que tem ali é assim: orar mais, sentir a presença de Deus, jejum, ler a palavra, louvor, profundidade. E aqui que entra a relação dessa parte com o devocional. Aumentar a minha fé. Gente, eu escrevi isso há mais de um ano atrás. E aí, o Espírito Santo me fala, durante o louvor que eu tô iniciando o devocional, para pegar o quadro dali, para olhar pro quadro, para começar a fazer, né, isso, ter essa constância e tudo mais, em relação à oração intencional. E aí a frase dela diz sobre a nossa responsabilidade de multiplicar a porção de fé que cada uma de nós recebeu. E ali está escrito cuidando dela. Então as 3 palavras que me chamam a atenção aqui é responsabilidade, multiplicar e cuidar. Então a responsabilidade de
multiplicar, ou seja, o que está escrito no quadro, aumentar a minha fé, é minha. Através do quê? Da oração intencional, do ler a palavra, do jejuar, do louvar o Senhor, ou seja, através das disciplinas espirituais. Eu vou estar cuidando da minha fé. Essas disciplinas, essas coisas vão fazer com que eu não venha a diminuir ou perder ela em algum momento da minha vida, dependendo da situação em que a gente passa. A gente sabe que a gente acaba se abalando, mas essas coisas vão fazer com que eu tenha uma responsabilidade, sabendo que é algo que eu tenho que fazer, de multiplicar, aumentar a minha fé e cuidando dela, fazendo essas coisas. Gente, eu não sei pra vocês, mas é muito louco como é tão real Deus vir nesse momento aqui, nós termos um momento com Ele e Ele falar com a gente. Simplesmente surreal. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Então, o meu desejo é que você também tenha essa sensibilidade do Espírito Santo no seu momento devocional com Ele, de ouvir o que Ele está falando. E foi engraçado porque eu olhei para o quadro, né? Me veio o pensamento de tira o quadro dali, coloca em cima da mesa e começa a fazer essas orações intencionais todos os dias quando você fizer aqui o devocional forte. E simplesmente eu não me mexi. Para vocês verem como realmente é uma luta. Eu olhei pro quadro, tive o pensamento e continuei aqui. Bem de boa, no meu louvor. E aí eu ouvi assim, vamos? Vai lá, levanta e pega o quadro de lá. Como tipo assim, se mexe, sai do lugar, sabe assim? E eu conto assim que é muito engraçado, porque realmente você sabe que é o Espírito Santo falando com você, que, sabe, aquela voz, ela realmente não é sua, porque se você parar pra pensar, você vai ficar se chamando a atenção, você vai ficar puxando a sua própria orelha como se você fosse uma outra pessoa, digamos assim, né? Então, tipo, vocês que são mães, vai tomar banho, vai comer, vai estudar, você fica dando ordem, digamos assim, pros seus filhos. Pra mim, eu penso assim, quem ficaria fazendo isso consigo mesmo, sabe? Tipo, vai fazer não sei o que. Então é nessas horas, porque muitas vezes as pessoas têm, vou abrir um parênteses aqui do devocional, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir a Deus, pensando que, tá, mas e como que é essa voz? Como que eu vou saber que ele tá falando comigo? Uma das formas, se é assim que eu posso explicar, de você saber que é o Espírito Santo chamando a sua atenção, é justamente essa. Pensar, né, humanamente, racionalmente, que você mesma não ia olhar para você e falar assim, vamos minha filha, levanta, vamos lá, vai lá pegar, se mexe. Num momento em que você, mano, tá ali, tipo, parado. Você ouviu uma ordem e você ficou ali parado. Então, é você até usar, nesse caso ali da sua imaginação, e pensar numa pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas, né, pra você conseguir entender o que eu tô falando, tá? Pensar que é uma pessoa ali, de pé na sua frente, que não é você que tá falando. Entende a diferença entre uma voz, a voz da minha... sou eu que tô pensando isso. Sou eu que tô falando isso. Não. Todas as vezes em que a sua ação ou a sua reação a algo for própria, digamos assim, tipo, tá, não quero fazer.
Tá, mas eu não vou fazer isso. E automaticamente você ouve no seu pensamento uma voz que fala pra você: vamos? Como que não vai fazer? Vai fazer sim, levanta, vamos, vai fazer. E dentro de você o sentimento é: não vou fazer. Ou seja, são dois pensamentos completamente diferentes e você começa a perceber que não é você falando. Tem alguém ali falando com você dentro do seu próprio pensamento. Eu sei que é difícil até de explicar, mas eu senti de falar isso pra você que tá me acompanhando, para que a partir de hoje você comece a treinar o seu ouvido espiritual, porque isso é o seu ouvido espiritual. Passar a entender, pera, mas aí eu não tô querendo fazer isso, mas tem uma força, tem algo me impulsionando, me incentivando, me puxando a orelha e falando pra mim: vai fazer logo, entende? Então que você possa treinar isso a partir de hoje, começar, na verdade, a perceber, sabe? A gente começa um processo pra gente ouvir a voz do Espírito Santo. É todo um processo. No começo vai gerar dúvida mesmo, você vai ficar pensando ali: nossa, mas será que não sou eu que tô pensando isso? Mas é realmente a prática, beleza? Então, vamos voltar aqui pro devocional. Então, que nós possamos entender a responsabilidade de multiplicar a nossa fé e cuidar dela. É isso que ela passa aqui para nós hoje em relação ao devocional, né? A autoridade espiritual que nos foi dada por Deus tem uma responsabilidade implícita da nossa parte. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é essa parte que ela fala assim: muitos de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. Onde o medo atacará as mais fortes de nós com suas acusações. Você não está fazendo o suficiente, não é poderoso o suficiente, não está amando o suficiente, você não é suficiente. Então aqui ela chama a nossa atenção a refletir em relação a onde a nossa fé muitas vezes esmorece, em permitir que a voz do medo nos impeça de ter a autoridade espiritual que Ele deu para nós. Nós temos uma autoridade espiritual, uma autoridade sobre o próprio inimigo, de não permitir que ele nos ataque, que ele mine a nossa fé, de não permitir que ele venha contra nós. Nós é que temos o poder de embater com ele, porque essa autoridade foi dada para nós. Mas aí a gente permite que o medo fale que a gente não é capaz, que a gente não tem autoridade nenhuma. Que autoridade? De onde você tirou isso? E isso é a voz do inimigo falando pra gente, tirando a nossa confiança em Deus. Porque se eu creio, como tá ali no versículo, né? Se eu creio que Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram, se eu estou aqui no meu devocional, estou procurando ao Senhor de todo o meu coração e estou orando para que, sei lá, vamos falar pela minha vida profissional, estou orando para que o Senhor me dê mais trabalhos. Eu preciso crer não só que o Senhor existe para fazer isso, mas que Ele vai me abençoar, que Ele vai me dar, que Ele vai me recompensar por eu estar buscando essa dependência dEle. Mas aí a voz do medo chega para mim e fala assim: não, mas você não é capaz. Não, mas as pessoas não procuram você porque você não é o suficiente. Porque as pessoas não valorizam o seu trabalho. Você não é suficiente nisso que você faz, você é ruim. E é aqui que eu preciso perceber a quem eu estou dando ouvidos. Ao Deus que eu tenho buscado, que eu tenho orado sinceramente de todo o meu coração e pedido a Ele aquilo que eu preciso?
colocando toda a minha dependência nele? Ou a voz do medo que vem através do inimigo, de que eu não sou suficiente, de que eu não tenho trabalho porque eu não sou boa naquilo que eu faço, que as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço? A voz de quem está pesando mais? Eu coloquei aqui como exemplo essa área profissional porque é uma área que realmente me pega, tanto em relação ao pedir ao Senhor, como em relação a esse tipo de pensamento que ela coloca ali. Mas aí ela deixa claro para mim o que eu tenho que fazer. Por causa de Jesus, respondemos que em Cristo somos mais que suficientes. Então eu preciso, na autoridade espiritual que foi dada para mim. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nossa autoridade e nosso poder são concretizadas em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos a nossa vida nele? Então eu preciso, com a autoridade que foi dada para mim, no nome de Jesus, declarar que o medo e que esses pensamentos são uma mentira. Que em Cristo e nos dons e nos talentos e naquilo que Ele entregou para mim, eu sou suficiente sim. E o Senhor vai me abençoar sim, porque Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Eu preciso crer nessa palavra e eu preciso ter a atitude e a autoridade de lançar fora esses pensamentos e esse sentimento de medo. Então, na área que você, na sua vida, esteja lutando em relação à sua fé, em relação a esses tipos de pensamentos, você possa hoje entender que você tem a autoridade em Cristo para expulsar esse medo, para lançar fora todos esses pensamentos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos fazer a oração do nosso devocional. Pai Celeste, obrigada por me dares teu Espírito Santo, o qual me lembra que em Cristo posso andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Vamos repetir então a nossa frase do dia. Eu sou forte porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nesse momento toda a autoridade espiritual que nos foi dada através do poder do nome de Jesus, nós possamos, Senhor, entender a responsabilidade que temos em relação a multiplicar a nossa fé e a cuidar dela, Senhor, da forma que o Senhor nos ensinou, que é com as disciplinas espirituais, orando mais, jejuando, lendo a sua palavra, estando diante de ti, Senhor, pedindo e clamando para que nós possamos ser dependentes de ti em todas as coisas. Que o Senhor nos dê força e que na autoridade que o Senhor nos deu, nós possamos expulsar esse medo e esses pensamentos que minam a nossa fé, que vêm roubar, Senhor, a nossa fé, ou diminuí-la, ou abalá-la, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos entender que em Cristo nós somos mais que suficientes para calar a voz do inimigo na nossa mente e começarmos a dar ouvidos à voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos fortalece na nossa identidade e na nossa autoridade espiritual, Pai. Que nós possamos, Senhor, exercer tudo aquilo que precisamos através daquilo que recebemos do Teu Espírito, que é um espírito de amor, de poder e de moderação ou de equilíbrio, segundo aquilo que o Senhor entregou para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós a respeito disso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então agora que você possa ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor,
E não esquece da dica do quadrinho da oração intencional. Você pode fazer no seu caderno, por exemplo. Não precisa fazer um quadro igual eu fiz ali. Você faz aí do jeito que você quiser. Mas que você possa também colocar isso em prática se o Espírito Santo tocar no seu coração. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!